Tome o teu assento e abra comigo sua Bíblia. Na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses era o nome dado aos irmãos da igreja de Colossos. Colossenses capítulo 4. Versículo 2. Está depois de Filipenses. Se você achou, diga eu achei. Perseverai em oração, velando ou vigiando nela com ação de graças. Repita comigo: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Feche teus olhos mais uma vez e diga assim: Espírito Santo, apossa-te de mim, toma o controle dos meus pensamentos e das minhas emoções. Eu me rendo por inteiro ao Senhor. Eu proíbo qualquer espírito imundo de deturpar, de roubar a palavra. Fala comigo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, um dos nomes em hebraico de Deus é El Shaddai. Repita comigo: El Shaddai. El significa Deus, Shaddai, o poderoso. Um dos nomes de Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui porque nós cremos que Deus pode fazer aquilo que a gente não pode. Nós estamos aqui porque nós não apenas cremos, como temos ouvido falar, de que Deus faz coisas que as pessoas não podem fazer. Um dia um anjo aparece para Maria e lhe dá uma palavra, e Maria diz assim: como? Como será isso? Como isso é possível? E o anjo diz a ela que desceria o Espírito Santo. E também lhe diz em Lucas 1,37, o mesmo anjo, que para Deus nada é impossível. Repita comigo: Deus pode o que eu não posso. Diga assim: Deus resolve o que eu não consigo. A única coisa que Deus pede para mim, para você, para que Ele opere na nossa vida, não é o nosso dinheiro, não é a nossa dedicação. Deus só pede de nós que a gente creia. Em Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus existe e que Ele, em outras palavras, pode fazer o que você não pode. Eu gostaria de te conduzir a uma reflexão nesse momento, porque de algo eu tenho certo, que você crê em Deus. Alguém aqui crê em Deus? Levante sua mão. Nós só estamos aqui porque cremos em Deus. Agora eu te pergunto uma segunda coisa: você crê de verdade que Deus pode mudar essa situação que você não consegue mudar? Que Deus pode abrir essa porta que você não consegue abrir? Que Deus consegue curar essa enfermidade que parece que não tem cura? Existe uma frase corrente que diz que para tudo tem um jeito, menos para a morte. Já ouviu isso, sim ou não? Só que nós aprendemos com Jesus domingo que até a morte para Jesus tem jeito. Lázaro já estava morto há 4 dias.
4 dias. E o 4º dia tem todo um propósito. Jesus, ele vinha para quebrar a religiosidade. É porque os judeus acreditavam, e por isso que se botava em caverna e não na terra. O judeu acreditava que em até 3 dias era possível do morto levantar. Jesus chega no quarto para dizer, agora não tem jeito mais, e para mostrar que para ele tudo tem jeito. Jó acreditava tanto nisso que ele dizia, ainda que Deus me mate, eu continuo esperando nele. É porque Deus pode todas as coisas. Repita comigo, eu preciso acreditar. Deus consegue mudar os tempos da sua vida. Daniel disse isso, que ele é o Deus que muda o tempo e as estações. Não é a biologia, não é o clima, é Deus que muda os tempos. É Deus que estabelece reis e faz cair. É Deus que tira alguém, a Bíblia diz, o pobre do monturo, do monte de lixo. Deus é aquele que consegue tirar alguém do lixão e o faz assentar entre os príncipes da terra. Repita comigo, Deus pode o que eu não posso. Como que a gente acessa esse poder de Deus? Através da oração. E eu quero aqui de uma maneira prática te explicar algo. Que a oração não pode ser um misto de aflição na nossa vida. Um dia um homem chega para Jó, Eliú, no capítulo 35, eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou te dizer. Eliú diz que Deus não ouve a oração de gente aflita, porque esses não têm fé. Ouça bem, uma oração sem fé não tem resposta. Deus ouve gente aflita, ouve, se elas tiverem fé. Então nós precisamos de aprender a pegar o problema, a pegar aquilo que nos angustia, aquilo que nos preocupa, aquilo que está roubando a noite de sono, como alguém que pega um pacote e o traz na mesa de Deus e diz assim, Senhor, isso é pesado demais para mim, eu estou te entregando. E é essa a intenção que o salmista diz no capítulo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por que entregar o caminho? Porque talvez você não sabe qual o caminho, então entrega. É porque talvez o teu caminho está sendo pesado, então entrega. É porque talvez o teu caminho está sendo cheio de espinhos, então é melhor entregar. Entregar é pegar a minha oração como se fosse no pacote e mandar para Deus. Quem quer fazer um envio de um pacote, leva ao correio, chama uma transportadora. E a oração é como você encomendar um problema para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. E é o que Paulo vai escrever à igreja de Colosso. Persevere em oração. Eu preciso pegar a minha oração. Eu preciso pegar o problema e converter o problema em oração. Porque se você crê que Deus tem uma saída, se você crê que Deus pode, você precisa fazer a única coisa que Deus espera de você. Que você acredite tanto, que você embrulha esse problema e bota no altar. E deixa nas mãos de Deus. Qual que é muitas vezes o nosso problema? E aí entra na oração dos aflitos que Eliú diz que Deus não responde. E é aquela oração tão aflita que eu oro aqui, eu saio ali fora e digo, ai Senhor me dá isso, e eu vou para casa e digo, ai Senhor faz isso. É uma oração que não tem fé. Porque quando você crê, você embrulha e entrega. Persevere em oração. Tem uma mulher na Bíblia cuja circunstância ela já não tinha mais o que fazer. E sabe, ela estava numa situação talvez como a sua, que nem sabe mais como orar, que nem tem mais o que fazer. Essa mulher chega no templo, junto a um pilar da igreja. Ela sem som algum
de tão cansada, estafada que estava. Ela move apenas os lábios, mas ela embrulha o presente do problema para Deus. Ela embrulha a sua amargura para Deus e ela entrega. E a Bíblia diz que na hora que ela sai do templo, o semblante dela já estava diferente. E quando ela chega em casa, a resposta da oração já tinha chegado naquela madrugada. Entregar é você não pegar de novo. Paulo diz: perseverar em oração. Jesus um dia vai contar uma parábola em Lucas 18, de uma mulher viúva. Por que uma mulher viúva? Porque a mulher, se hoje precisa ainda lutar pelos seus direitos, quanto mais numa época que não tem direito. A mulher adulta era representada pelo seu marido. Agora a Bíblia vai dizer uma mulher viúva, ela não tem ninguém por ela. E para piorar, o juiz da causa dela é injusto. Então é tipo assim, causa perdida. Mas essa mulher não se conforma com a situação e ela vai ao juiz todos os dias dizendo: julga minha causa, julga minha causa. E Jesus disse que esse juiz chegou uma hora que ele disse assim: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela não desiste. Ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que aí ele clama um dia e noite, embora possa parecer um pouco demorado. É certo que fará justiça. Jesus termina dizendo: mas será que quando isso acontecer, ainda terá fé na terra? Jesus conta essa parábola para nos ensinar que a oração, ela deve ser contínua, mas ela não pode ser uma continuidade aflita. Eu preciso orar hoje, entregar para Deus, e amanhã, aí ele diz na continuidade, velando nela com ação de graças. O que é velar? Preste atenção, faz de conta que isso aqui seja o pacote do problema, seja a enfermidade, seja a falta de direção. Então eu encomendo e entrego para Deus orando. E aí não tem regra, não precisa ser oração forte, sentir arrepio, bater o pé, não precisa. Eu preciso falar com Deus. Eu entrego para Deus. E o que é velar? Esse termo velar era um costume de alguém que ficava vigiando algo. É porque talvez a preocupação amanhã vai bater. E aí eu não vou pedir de novo para Jesus curar, e eu vou falar: Jesus, obrigado porque o Senhor já curou. E aí eu não vou pedir de novo amanhã: ai Senhor, me dá uma direção. Senhor, fala logo. Não, eu já entreguei para Deus. Então amanhã: Senhor, obrigado, eu sei que o Senhor já me deu uma direção. Eu não estou vendo, mas eu sei que está na mão de El Shaddai, eu sei que está na mão do Todo-Poderoso. Então eu vou velando por essa oração, eu vou vigiando por essa oração, eu vou cultivando essa oração, eu vou regando essa oração, e quanto menos eu perceber, a resposta já terá chegado. O poder de Deus, ele é acessado pela nossa fé em oração, velando nela com ação de graças. Eu oro agora. Se eu orar de novo, eu estou pegando de novo das mãos de Deus. Vamos dar um exemplo? Vem aqui, Alice, com a sua Bíblia. Traz a Bíblia. Alice, vamos supor que ela está carregando um problema. Tem algum problema que parece impossível? Então isso aqui serve para Deus. Nenhum milagre veio de possibilidades, todo milagre veio de situações que não tinha mais jeito. Se não tem mais jeito, você está no lugar certo. Milagre vem de circunstâncias como essa. O que ela tem que fazer? Acreditar que Deus pode resolver. Não precisa me responder, mas no fundo você acredita que Deus consegue dar um jeito nisso? É coisa que nós precisamos pensar. Então, se ela crê, ela vai embrulhar isso aqui, encomendar para Deus, orando. Ela não precisa de que alguém ore por ela, nem de uma oração muito forte. Ela precisa ser sincera. Ezequias faz uma oração deitado. Ele não tinha nem força para se pôr de pé ou de joelhos. Ana faz uma oração mexendo a boca, ela não tinha nem força para falar.
mas a oração ela não tem regra. Então vamos supor que a Alice ora e entrega, encomenda para Deus esse problema. Aí se amanhã a Alice pede de novo, é como se ela tirasse das mãos de Deus. E é aqui que está o problema. Está tão demorado, é porque talvez você anda tirando demais da mão de Deus. Todas as vezes você preocupa e não vê saída e fica falando desse problema, você pega das mãos de Deus. O que a Alice tem que fazer se ela ficar preocupada? Diga assim: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor já tem uma solução. E se vier aquela preocupação, perdeu a noite de sono, de madrugada teve um pesadelo terrível, fala de novo: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor já tem uma solução. Isso é velar com ação de graças. Deus não quer que você viva um pedinte aflito. Talvez no primeiro momento vai ser regado a aflição como Ana. Mas quem confia vai exercer a fé de agradecer. Amém? Feche teus olhos, levante sua mão onde você estiver e diga assim: Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso tudo, mas o Senhor sabe, o Senhor consegue, o Senhor pode, o Senhor tem um jeito. Amém? E depois Paulo, tome sua Bíblia. E depois Paulo, ele continua dizendo assim: ore também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Isso é um segredo poderoso, orar pelos seus pastores. Em Êxodo 17, a Bíblia diz que o povo de Deus está numa grande guerra contra Amaleque. E Josué vai guerrear essa batalha, porque ele era soldado, e Moisés vai ao cume do monte. E todas as vezes que Moisés ficava com os braços estendidos, o povo de Deus vencia lá embaixo. Mas os braços de Moisés eram pesados, então cansava. E quando Moisés baixava o braço, o povo era derrotado. Então se tem uma boa ideia, Arão fica com um braço de Moisés erguido e o Hur fica com o outro braço de Moisés erguido. E como os braços de Moisés estavam sendo sustentados, o povo era abençoado. Ouça a sabedoria que Paulo está dizendo para o povo de Colosso que quer viver resposta de oração. Ore por mim, é o que ele está dizendo. Eu estou preso aqui na cadeia, mas ore para que mesmo preso Deus me abra portas à pregação. Porque quando você ora pela sua liderança, quem recebe a vitória é você. A gente não sabe o poder de ter os nossos líderes com os braços estendidos. A gente não sabe o poder de ter os nossos pais com os braços estendidos. Por isso que antes de eu ficar aflito orando por mim, eu vou orar pelos meus líderes. Porque quando eles vencem, eu recebo vitória aqui no campo de baixo. Deus parou o sol quando Josué precisava vencer uma batalha. Deus fez a Estéril se tornar mãe de filhos. O Senhor abre um caminho para o povo passar a pés enxutos o mar vermelho. Em outro momento Deus abre caminho no meio do deserto e faz brotar água em deserto. Não existe isso, é só na mente de Deus. É como se Deus dissesse: tudo pode ser muito difícil e impossível aí. Só que tudo pode ser transformado em possibilidades por meio da oração. A oração muda o rumo da sua história. A oração muda o tempo de uma cidade. A oração muda a nossa vida. Persevere em oração. Não desiste de orar. Não desiste de agradecer. Porque quanto você menos perceber, haverá resposta. Eu não sei o que eu faço, dobre os joelhos e encomenda para Deus esse problema. Chegou uma notícia que não tem jeito, dobra os joelhos e encomenda para Deus esse problema. E vai velando,
E vai velando, igual alguém que está fervendo o leite, fica lá de cima, vai velando, vai dando graças. Quando você vê, já está na hora, pode desligar tudo, porque Deus operou um milagre na sua vida. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: Deus não quer que você se torne um pedinte aflito. Deus quer que você viva como um filho confiante. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Repita comigo: oração nunca foi uma tentativa. Às vezes a gente é tão acostumado de tentar algumas coisas e não dá certo. Entregar currículo e não dá certo, bater na porta e não dá certo, mudar a medicação e não dá certo, que a gente começa a imaginar que oração também é assim: vou tentar orar de manhã para ver se dá certo. Não, oração não é uma tentativa. Oração é certeira, oração traz resposta. Deus sempre responde uma oração com fé. E Deus sempre vai mudar alguma coisa. Se não é do lado de fora, Ele muda do lado de dentro. Se Ele não faz o que você quer, Ele te ensina a querer o que Ele deseja para a sua vida. Se não é possível afastar esse cálice, então que seja feita a tua vontade. Amém. Nós vamos encomendar oração para Deus essa noite, porque a oração tem resposta. Amém. Você que está com algum problema, sai do seu lugar, vem aqui à frente, se ajoelha aqui no altar e encomenda para Deus essa situação. É uma cura, é uma porta de emprego, é uma enfermidade emocional, é a libertação de algum familiar, é algo que você quer viver e que está muito impossível. Encomenda para Deus. De vozes, são tantas as dificuldades. Eu não vim para ser mais um, vim para tocar nas suas vestes diferentes. Toca com fé agora em Jesus. Ser uma criança que te entrega os pães e peixes. A fé move montanhas. Aquela que encontra água viva. A oração move a mão de Deus. Eu não vim para ser mais um,
Eu não quero ser mais um, vim viver milagres. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagre. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagre. Derrame a sua alma diante do Senhor. Encomenda, vai encomendando. Tem gente que vai no correio com tanto pacote que toma um tempão na fila. Vai encomendando para o Senhor. Ele sabe antes que você peça, mas Ele quer te ouvir, porque isso é sinal de confiança. A oração é o selo da fé. E Deus se agrada de fé. E fé move o reino espiritual. Te entrego os pães e peixes, aquela que encontra água viva e mata a sede. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um, vim viver milagre. Eu vou clamar, clamar até o céu me ouvir. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Milagre, eu vou clamar, clamar até o céu. Eu vou bater, bater até a porta se abrir. Eu não vim pra ser mais um, eu não quero ser mais um. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui para mim. Por que nós podemos, depois de encomendar algo a Deus, descansar? Porque uma das maiores revelações do que acontece quando ora, onde foi parar a sua oração agora? Um anjo conta isso para Daniel, que desde o primeiro dia que ele dispôs o coração, não foi a boca, é porque as orações realmente sinceras é aquelas que saem do íntimo do nosso coração. O anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a buscar a Deus, tua oração foi ouvida. Isso lá no Antigo Testamento vai nos contar. Mas no Novo Testamento, no último livro, em Apocalipse,
Eu não tenho aqui uma taça agora, mas faz de conta que isso aqui seja. Que a oração que você acabou de fazer, um anjo pegou ela. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Um anjo pegou sua oração aqui e botou ela numa taça que está próxima a Deus. As nossas orações, elas não estão perdidas. Elas não vão ficar aqui depois que a gente foi embora. Ela já foi enviada. E anjo voa muito rápido e oração vai muito rápido. Essa oração já está diante do trono de Deus. E à medida que você vai regando, agradecendo, orando, em louvor, Deus, obrigado, que o Senhor já fez. Isso parece que acelera o tempo da resposta. Aí vai chegar uma hora que Deus vai dizer assim: pode derramar a taça. Aí o anjo pega e derrama essa taça aqui na terra. E aí na hora que vira a taça, a resposta chega na sua casa, na sua empresa, no seu endereço, ou onde tiver algum familiar seu, algum alvo da sua oração. A tua oração já foi levada. Quem bota um pacote no correio hoje, não volta lá amanhã para saber se o pacote foi. Você pega um papel e você fica esperando, não é verdade? Eu mandei uns livros para a Bahia há 2 semanas, peguei o papel para mim tranquilo. Eu nem quis saber se esse livro chegou lá, porque eu tenho certeza que chegou. A oração é assim, já foi encomendada, pronto, já foi. E aí a gente vai agradecendo. E a resposta vai fazer Deus virar a taça. A gratidão vai fazer Deus virar a taça. Pode ser hoje. Pode ser hoje que Deus vire a taça. Com Ana foi na mesma noite. O que importa é que Deus vai virar a taça. Olha para quem está do seu lado e diz assim: Deus vai virar a taça. E quando Deus virar a taça, a resposta chega. Ouça. Deus sabe de tudo que você passa. Deus sabe de tudo que você ainda vai passar. Mesmo assim, Deus te fez promessas. E aí, às vezes, chegam os desafios, algumas coisas que parece que a gente não consegue atravessar. A gente diz assim: meu Deus. Mas será que não seria essas barreiras, esses problemas, esses obstáculos só um meio de nos fazer encomendar mais orações para o Senhor? Eu passei a minha adolescência e juventude ouvindo profecias. E enfrentei obstáculos que nem em pesadelo eu imaginava que passaria. Mas foram oportunidades de encomendar orações e de viver respostas, experiências íntimas e profundas que eu tenho com Deus de resposta, que eu vi a mão de Deus de uma maneira clara. Deus já sabia. Ele só queria brincar comigo de encomendar oração e de virar a taça. A partir de hoje agradeça. Não ande aflito, porque você não é um mendigo de oração. Bota um sorriso no rosto. Você já descarregou no altar, tenha paz. Porque agora o Senhor está tomando conta. Irmão, é um texto lindo de Isaías 64:4. Que Deus trabalha para aquele que nele espera. A partir de agora não é com você. E não vai ser nem anjo que vai estar trabalhando. A oração é algo tão poderoso que Deus decide trabalhar por nós quando nós oramos. Então Deus já está trabalhando a seu favor. Mas não pega de novo da mão de Deus não, porque aí Deus senta e quem vai ter que trabalhar é você. Já viu talvez quando o pai está carpindo um terreno, está mexendo com uma enxada, com um martelo, e o filho, daí, não, eu também quero fazer. E o pai, então pega aí, então faz.
Se Deus está trabalhando, fica apenas velando em oração. Porque se você quiser pegar o martelo e a enxada da mão de Deus, Deus vai sentar e você vai ter que capinar esse negócio. Deixa Deus trabalhar por você. Amém? Levante suas mãos aos céus, diga assim: Pai, obrigado, porque o Senhor me ouviu. E eu saio daqui com uma resposta. Eu creio em Ti, eu creio no Teu poder. Eu não sei qual é o caminho, eu não sei o que o Senhor vai fazer, porque os caminhos do Senhor são mais altos que os meus. Mas eu sei que a partir de agora, o anjo já levou a oração, ela já está depositada na taça, e o Senhor já está trabalhando para fazer o melhor para o meu propósito. Eu te agradeço, eu descanso no Senhor. Amém. Amém. Domingo temos culto às 7h30. Não venha sozinho, chame alguém para vir com você. Convide seu vizinho, seu colega de trabalho, familiar. Se alguém estiver nos visitando pela primeira vez, venha à frente, quero orar por você. Que Deus abençoe a